Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da sétima semana do tempo comum, nesse dia 25 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, em terra judaica, Jesus é provado por alguns fariseus sobre a questão do divórcio. Nessa época, o homem podia despedir sua mulher por motivos banais. Isso mostra a superioridade do homem e seu domínio sobre a mulher. Percebemos o machismo que havia na época e que está muito presente ainda hoje em muitos lares. O mestre quer desmascarar esse farisaísmo que havia e se posiciona a favor do matrimônio e em defesa da mulher. O matrimônio está baseado no projeto criador de Deus, reforçando a igualdade entre homem e mulher. Os dois serão uma só carne. Jesus acusa os fariseus de dureza do coração. Isso significa um coração humano fechado e insensível às instruções divinas. Esse alerta de Jesus serve para todos e para todos os tempos. Quando nos fechamos em nosso legalismo doentio e não deixamos o amor de Deus agir em nós. Querido irmão, querida irmã, de certo modo, Jesus agia também como um mestre, rodeado de discípulos, respondendo às suas questões, como o faziam os mestres da lei. Em um desses ensinamentos, Jesus foi perguntado sobre o divórcio. Moisés tinha permitido que o homem, caso se desgostasse da mulher, escrevesse uma ata de divórcio e a mandasse embora. Jesus explicou que esse preceito fora forçado pela dureza do coração das pessoas. Ele então retomou o projeto original de Deus, homem e mulher unidos, já não sendo mais dois, mas uma só unidade. E acrescentou: o que Deus uniu,
o homem não separe. O matrimônio é um projeto de Deus. As leis humanas servem para protegê-lo dentro da sociedade. No projeto de Deus, ele é indissolúvel. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é pensar no casamento como projeto de Deus e rezar também, você que é casado, pela fidelidade, pela consistência do seu casamento, pela unidade e fidelidade. E agora reze comigo. Ó Divino Mestre, ensinas que o ideal do matrimônio exclui o domínio do homem sobre a mulher. O plano do Criador prevê igualdade entre eles. Já não são dois, mas um só ser, uma vida a dois. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da sétima semana do tempo comum, nesse dia 25 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Tiago, capítulo 5, do versículo 9 a 12, retomar o texto de Marcos, capítulo 10, de 1 a 12, rezar o Salmo 102. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá acompanhar agora a leitura da carta de São Tiago e a continuação da reflexão aplicada à vida. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó, e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Então não estareis sujeitas a julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a reflexão de hoje gira em torno do tema da dureza de coração que às vezes se apodera de nós e nos faz pessoas insensíveis à realidade e aos sofrimentos de nossos irmãos, sobretudo dentro de casa ou na comunidade. Quem tem o coração duro tem dificuldade de perdoar, não é tolerante com as fraquezas alheias e, com isso, acaba esquecendo procedimentos que são importantes na vida e nas relações, como a misericórdia e a compaixão, a paciência e a tolerância. É essa a linha da reflexão de hoje, que nos convida a olhar nossa realidade e perceber quanto somos duros de coração e quantas situações dessa natureza nós presenciamos no dia a dia de nossa vida. A primeira leitura, que é do último capítulo da carta de Tiago, nos mostra que devemos evitar nos queixar de nossos irmãos por qualquer coisa. Aliás, não deveríamos nos queixar dos outros, pois esse comportamento mostra que temos um coração duro, pois a dureza do coração reflete-se também em nossa paciência. Quem reclama geralmente julga, e quem faz julgamentos dos seus semelhantes desagrada a Deus, e Deus também poderá nos julgar por tais procedimentos. Veja como nossa relação com Deus está intimamente ligada às relações que temos com nossos irmãos.
temos muitos bons exemplos a serem seguidos, seja nos textos bíblicos, com os profetas, seja com os profetas de nossos tempos, e também por pessoas que nós conhecemos e que foram exemplos de amor e paciência para nós. Todos nós temos ou tivemos na vida oportunidade de conhecer pessoas que agem ou agiram com paciência. São modelos a serem imitados, pois a paciência e a compreensão são qualidades que podemos adquirir em nossa vida desde que haja empenho para isso. Elas fazem parte do nosso processo de conversão. Quem é paciente é também perseverante. E a perseverança é fundamental em nosso seguimento de Jesus Cristo, em nosso trabalho missionário. Assim sendo, não façamos promessas vãs, não usemos o nome de Deus em vão por meio de juramentos. Quem é coerente tem sua palavra, seja ela sim ou não, diz Tiago. Quantos casamentos são rompidos porque não houve essa coerência no sim dado a Deus? Além disso, boa parte das separações entre casais estão relacionadas à falta de tolerância, de paciência e de perdão. Quando um casal se separa, alguém ou ambos revelou a dureza do coração e a colocou em prática. São muitos os motivos que levam um casal a se separar, mas qualquer separação está relacionada à dureza de coração, diz Jesus no Evangelho de hoje. Os fariseus questionam Jesus com o tema do divórcio, perguntando se é permitido o homem se separar de sua mulher, e Jesus os remete à lei de Moisés e mostra que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Quem casa sem ter verdadeiro amor, sem ter uma relação fundamentada numa verdadeira amizade, tão logo acabem os atrativos da outra pessoa, caso beleza, dinheiro, saúde, etc., se separa dela, descartando-a como se descarta um produto que não serve mais. Porém, se houver entre eles uma verdadeira amizade, apenas a morte os separará. Aliás, nem a morte os separará, pois os verdadeiros amigos permanecem na lembrança dos que ficam mesmo depois que partiram deste mundo. Assim sendo, o divórcio não é da vontade de Deus. A pessoa que descarta a outra, que desposou e assume outra união, se torna adúltera diante de Deus, pois o sacramento do matrimônio é indissolúvel e somente deveria assumir quem, além do amor carnal, nutrisse pela outra pessoa uma verdadeira amizade, porque somente a verdadeira amizade fará com que um suporte o outro nos momentos de dificuldades e na velhice. Querido irmão, querida irmã, que tenhamos um coração dócil, paciente e amoroso, capaz de perdoar e relevar as faltas dos outros, principalmente dentro da família, entre casais. Todos os empreendimentos da vida exigem perseverança, paciência e perdão, senão eles não irão muito longe. Isso vale para o casamento, para as amizades e demais relações sociais e comerciais. Na missão também não é diferente. Se faltarem estes elementos, ela não vai adiante. E não vai mesmo. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito,
Ajuda-me a reconhecer a dignidade de todos os seres humanos, de modo a não cair na tentação de humilhar e maltratar os mais fracos. Amém.